Então, dando continuidade à nossa disciplina, que se chama Comportamento Organizacional, vamos para a aula de hoje, que o tema é cultura organizacional. Um dos temas que eu acho mais interessantes, mais gostosos que tem em gestão de pessoas, em comportamento organizacional. Né? Eu estava lendo alguns materiais, toda vez que vou dar aula, eu busco uma coisa, alguns artigos, e eu achei no livro uma parte bem interessante, que diz o seguinte, e todas as vezes que uma empresa está em crise ou ela tem alguma dificuldade, né, a maioria das análises ela leva em consideração as dificuldades da cultura. Né? Então, tipo, se a empresa vai mal, analisa, olha, a cultura tem um peso. Se a empresa vai bem, muitas das vezes também as pessoas falam, a cultura dela é uma cultura que ajuda o crescimento, o desenvolvimento da organização. Então, cultura, para mim, é um tema muito legal, muito interessante e muito importante. Mas, para a gente falar de cultura organizacional, primeiro temos que abordar o assunto de uma forma geral, que é, né, o que é cultura, né, da forma como um todo. E aí eu vou trazer o conceito do Tiller, que é o conceito mais conhecido, Eduard Tiller, que o que é cultura? Cultura é aquele todo complexo que inclui conhecimento, crenças, arte, moral, lei, costumes e todos os outros hábitos e capacidades adquiridos pelo homem como membro da sociedade. Então, vamos imaginar, nós temos a cultura brasileira, né? Ela tem variações de acordo com as regiões do país, ela tem variações de acordo com a municipalidade, de acordo com localidade específica, mas de forma geral a gente tem uma cultura brasileira. Então ela se caracteriza porque tem alguns tipos de conhecimento. Então, por exemplo, quando a gente fala de fabricação de aviões, nós temos nós temos aqui o ITA, nós temos o CTA, nós temos a Embraer. Então, nós temos conhecimento tecnológico, por exemplo, sobre sistemas extremamente complexos. Quando a gente fala de produção de vacinas, que é um momento, né, um tema bastante importante, nós temos várias instituições no Brasil que têm esse conhecimento. Né? Então, nós temos, por exemplo, o Instituto Butantan em São Paulo, temos a Fiocruz no Rio de Janeiro, e outras instituições que têm esse tipo de conhecimento. Estou falando de conhecimento sofisticado, mas existem vários outros tipos de conhecimento, né, que faz parte da cultura brasileira. Né? Um conhecimento que nós não temos, lançamento de foguetes ao espaço. Aliás, ontem nós tivemos um lançamento que fracassou. Tiveram que destruir o foguete, né, explodir ele um pouco antes do lançamento. Ele acabou pegando fogo. Na verdade, foi se abortar o lançamento do foguete e ele acabou pegando fogo. Ainda bem que não prejudicou muito a base de alcance. Esse é um conhecimento sofisticado que nós ainda não temos. Crenças. Quando a gente fala na cultura brasileira, nós temos crenças religiosas. É um país que hoje a crença predominante em termos de religião, por exemplo, é cristã. Mas ela não é apenas cristã. Ela também tem segmentos judaicos, ela tem segmentos da Umbanda, né, do budismo e outros tipos de crença. Mas a predominância é da crença cristã. Como que o povo brasileiro, como que a cultura brasileira se expressa por meio da arte? Eu diria que principalmente por meio da dança, né? Por meio da musicalidade, né? São das artes cênicas, né? Então essas são as principais formas de se expressar. Mas não impede, por exemplo, do Brasil ter grandes pintores, por exemplo, bons compositores, né? Excelentes compositores de música clássica, por aí vai. Moral, eu prefiro pular. Né? Infelizmente, hoje, quando a gente fala em moral, vem-se à cabeça a questão da corrupção, do suborno. Né? Infelizmente, isso faz parte da cultura. Né? E existem indicadores mundiais, né, dessa questão de moral, e, infelizmente, o Brasil não está bem posicionado. Lei é o que está escrito, é a Constituição, são as leis estaduais, são as regras, né? Tudo aquilo que está escrito. Costumes são os hábitos que a gente tem. Então, por exemplo, um costume bem simples da cultura brasileira. Qualquer pessoa que chega até a minha casa, eu ofereço café. Isso é um costume, é um hábito. Né? Um costume de cidade grande. É muito difícil você ir na casa de alguém e não avisar antes que você vai. Se você for para o interior, talvez esse costume, né, não sei como está hoje, mas no passado não era assim. Você chegava lá com a família inteira, você avisava, opa, estamos chegando. Né? Então, tudo isso faz parte da cultura. Então, eu estou analisando a cultura brasileira. Só que e é importante saber o seguinte: cultura é algo aprendido. Então, é hábitos e capacidades adquiridos. Eu não vou nascer com cultura. Né? Eu vou assimilar a cultura. Se eu nascer no Brasil, eu vou assimilar a cultura brasileira. Se eu nascer no Japão, que é uma cultura bem diferente da cultura brasileira, eu vou ter outros hábitos, né, e capacidades, né, de comportamento, porque a cultura
Já viu, a cultura japonesa vai influenciar. E aí eu falo do primeiro problema que nós temos quando tratamos da questão de cultura. E isso vale para a cultura de uma forma geral e vale também para a cultura organizacional. É uma coisa chamada etnocentrismo ou etnocêntrico. O que é ser etnocêntrico? Etnocêntrico é achar que a nossa cultura é melhor do que a das outras pessoas. Né? Nós vivemos uma cultura brasileira com uma série de características. Aí, quando a gente vê uma outra cultura, a gente fala, que absurdo. Como que essa pessoa faz isso? Daqui a pouco eu vou dar um exemplo, mas antes deixa eu ler aqui uma pequena poesia, um pequeno escrito, na verdade, chega a ser minha poesia, um texto do Carlos Drummond de Andrade. Era uma vez um czar naturalista que caçava homens. Quando disseram que também se caçavam borboletas e andorinhas, ficou muito espantado e achou uma barbaridade. Isso aqui é um exemplo claro, né, de etnocentrismo. Né? Porque nós, seres humanos aqui no Brasil, com a nossa cultura, né, a gente jamais vai caçar uma outra pessoa, a gente vai matar outra pessoa, inclusive isso é crime, está na nossa lei, está na nossa cultura, né? Você não pode fazer isso. Mas para um czar naturalista, ou seja, ligado à natureza, tem que se proteger só as borboletas dos passarinhos, né, e as andorinhas, não os homens. E ele acha um absurdo isso, né? Eu já tive trazendo isso para o dia a dia. Então, por exemplo, de etnocentrismo. Eu tinha uma amiga, os pais dela eram italianos, e eu estava debatendo com ela e falando de comportamento. Ela, né, pai e mãe italiano, então ela teve uma formação italiana. E falando de educação de filho, aquela coisa toda, e surgiu o assunto, né, de, por exemplo, você leva o filho para visitar alguém, seu filho vai e faz uma coisa errada, faz uma merda, faz algo que não deveria fazer, mexe algo que não deveria, que foi orientado. E aqui no Brasil, como que se faz? Você olha para a criança e fala assim, quando chegar em casa a gente conversa. Né? Aí tá, e ela pegou e falou, não, 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 na Itália não é assim não, não foi assim que eu fui educada não. Eu fiz algo errado, na mesma hora meu pai e minha mãe vão sentar a mão em mim. Tipo, hoje não pode nem mais fazer isso. Né? Mas vou dar um tapa na bunda, sentar a mão para um bom sentido, né? Pelo amor de Deus, não pode, violência infantil não pode. Mas dar um tapinha na bunda, fazer uma correção, uma coisa nesse sentido, bem, bem suave, pelo amor de Deus, não vamos incentivar a violência infantil, que é uma coisa muito triste. E aí, fazer uma repreenda na hora que aconteceu o fato. E aí começamos a discutir. Não, não, você está errado, porque ela tem uma cultura diferente da nossa. Então, aquilo que eu tenho já internalizado como certo, como um costume meu, eu acho que é o melhor, eu sou etnocêntrico. Aí eu dou minha explicação. A gente não pode fazer uma coisa mal educada na frente dos outros. Isso faz parte da cultura brasileira. E aí a linha de raciocínio dela foi outra. Não, a gente não quer saber se você vai educar na frente dos outros ou não. A gente tem que educar os nossos filhos. E se a gente deixar fazer isso em casa, a gente não faz. Na Itália se pensa assim. Se eu deixar para levar em casa, dar uma repreenda, né, falar que ele não poderia fazer isso, brigar com a criança, tirei o tapé na bunda, tá, gente? E o que vai acontecer? Não, isso não pode. Você acaba esquecendo, desculpa, você acaba. Ah, né, a criança, isso aí. E aí o que acontece? Ela não foi corrigida. Em suma, é um exemplo simples de como nós somos etnocêntricos. Eu penso como brasileiro, essa amiga minha pensava como italiano. No Brasil, a gente não briga na frente de estranhos, a gente não briga entre nós na frente de estranhos, sempre tem que ir para frente de conversa em casa. E na Itália se briga, sim, na frente de estranho, que tem que ser falado, é falado na hora. Tá? Então, esse etnocentrismo é isso aqui. Ó. Geralmente, o humano interpreta a sua cultura como sendo algo inato ou natural. Isso é tipo assim, olha, é assim que tem que ser. Tá? Então, esse é o conceito de cultura geral. E aí, a gente fala de níveis de cultura, que vai entrar a cultura organizacional. Então, eu já falei um pouco de nível de cultura, que eu disse que tem a cultura brasileira, eu tenho a cultura lá do Nordeste, eu tenho a cultura do Sul, são culturas diferentes. Então, se você pegar o pessoal do Nordeste, o pessoal mais extrovertido, o pessoal mais caloroso, mais receptivo. Se você pegar o pessoal do Sul, é um pessoal mais introspectivo, mais fechado. Se você pegar o carioca de um jeito, o paulista de outro, eles têm um denominador comum pelo fato de serem brasileiros e também tem peculiaridades pelo fato de cada um de uma região. Se eu for descendo, né, então eu tenho o nível de cultura do Brasil, eu tenho o nível de cultura de um estado, eu tenho o nível de cultura de uma região e as empresas também têm cultura. Né? Elas podem ser mais fracas ou mais fortes. Não estou dizendo piores ou melhores, mais fracas e mais fortes. Quando uma cultura ela é mais forte, e o exemplo que eu vou dar daqui a pouco é da IBM,
todas as pessoas que estão lá tendem a se comportar de uma maneira muito similar. Por quê? A empresa pega a cultura dela e acaba internalizando dentro de você. Já vi como isso acontece. E quando uma empresa tem uma cultura mais fraca, né, esses comportamentos que existem dentro da empresa não são tão fortes e muitos dos empregados acabam não internalizando. Tá? Então, falando de nível de cultura organizacional, falando do nível de cultura dentro das empresas. Aí vou trazer um conceito do Robbins, quando ele fala de cultura organizacional. E o conceito que ele traz na verdade, ele fica parafraseando um juiz americano que diz que o juiz diz o seguinte: não consigo definir o que é pornografia, mas reconheço quando a vejo. E aí ele pegou essa frase do juiz e falou assim: olha, eu vou trazer isso para a cultura. Não consigo definir o que é. São vários conceitos, a gente vai ver aqui, mas a reconheço quando a vejo. E aí eu trouxe essa foto, porque a primeira vez que eu li isso, a primeira coisa que veio à cabeça, eu li essa frase, assim, IBM. Né? Isso aqui vocês podem ver aqui em cima, né? Isto é a IBM. A IBM, de todas as empresas que eu conheci até hoje, ela é que tem a cultura mais forte. O que isso quer dizer? Né? Na minha percepção, ela tem um jeito de trabalhar, ela tem um jeito de tomar decisão, de ser criativo, de se comunicar, de se vestir, característico da empresa. E isso ela consegue internalizar na maioria dos seus empregados. Isso era no passado e eu acho que continua até hoje. Eu vou dizer por que eu acho que continua até hoje. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que se eu estiver numa sala com 50 pessoas e você falar para mim assim: André, eu tenho 2 pessoas aqui dentro que trabalham na IBM. Eu conversando com as 50 pessoas, 90% de chance eu vou conseguir descobrir quem é. Porque, como eu já lidei com bastante gente da IBM, eu sei dizer qual é o comportamento deles, como eles vão se comportar, o tipo de resposta que eles vão dar para determinados questionamentos, como que eles se posicionam na interação. E eu fiquei feliz, né, que dessa leitura que eu fiz hoje, eu achei esse texto, que eu acabei incluindo no material, acabei de incluir. Esse aqui foi um dos principais presidentes, né, que mais alavancou o crescimento da IBM. É o Louis Gerstner. O que eu aprendi na IBM é que cultura é tudo. Então, corroborou aquilo que era apenas uma impressão, porque quando eu dava o exemplo da IBM, eu não tinha tido nunca tinha lido nenhum artigo sobre isso. Apenas é o que veio à minha cabeça. Várias pessoas que eu conversava, né, e pessoas associadas, eu conversava com uma pessoa hoje, daqui a um ano eu conversava com outra, e toda vez que eles falavam que era da IBM, eu já tinha percepção que eles trabalhavam na IBM sobre a forma de falar, forma de raciocinar, de tomar decisão, de ser criativo e por aí vai. Tá? Então, isso é cultura organizacional. Não consigo definir o que é, mas reconheço quando a vejo. E aí eu falo para vocês, essa aqui é a nova unidade da CSN em São Paulo, o novo escritório lá na Faria Lima. Vocês acreditam nisso? Que esse aqui é o novo escritório, a nova unidade, o novo escritório da CSN lá na Faria Lima? Nunca, não, exatamente. Porque não consigo definir o que é, mas reconheço toda vez. Gente, não faz parte da cultura organizacional da CSN isso aqui. E mesmo que seja, eu duvido que o executivo da CSN vai chegar de bicicleta, não vai chegar. O Pedro Vitor colocou uma observação aqui, a gente acha isso é nosso amigo de olho puxado comer cachorro, mas até pouco tempo atrás o brasileiro comia gato. Para quem não sabe essa historinha, né, existe uma coisa chamada churrasquinho de gato. Né? Hoje não se fala mais nisso, mas carne, gente, a carne não era para muitos, não. Então era pessoa que usar criatividade. E aí matava gato e fazia churrasco. Tá? E comer cachorro, olha, meu amigo meu, eu gosto muito de conversar com ele é professor lá da Rural, a gente viajou junto para alguns congressos, e eu gosto muito de conversar com ele, que ele é um cara internacional, então ele viaja o mundo inteiro, então, e eu sou muito curioso por essa questão de cultura, não só organizacional, mas como cultura como um todo. E aí a gente ficava conversando horas, ele falando das experiências, dos lugares que ele já teve, e um dos lugares que ele teve foi a China, foi um lugar que ele odiou. Não estou dizendo que é ruim, não, especificamente ele odiou ir à China. E aí o que ele viu lá foi, e faz parte da cultura, que ele está andando na rua e de repente vê um cara, sai do restaurante, o cara chega na rua, aí tem um bueiro, no bueiro deles lá, ele pega esse cachorro bonito que tem lá, que é um lobo, meu Deus do céu, husky siberiano. Ele pega um husky siberiano, levanta assim a cabeça dele, passa a faca, sangra ele todinho na rua e vai para dentro do restaurante.
Aí quando eu vi, eu falei, velho. Mas quando eu vi. E aí, não, aí só para contar mais uma historinha, né? Várias histórias que eu conto da China, um motivo que ele não gostou. Esse não foi o principal, não. Essa questão das coisas serem falsificadas na China. Ele reservou um hotel via Booking, né, um site de reserva de hotel. Aí ele chegou na rodoviária de uma cidade específica, não foi no aeroporto, na rodoviária, que é uma cidade menor, e tinha alguém com a placa com o nome do hotel dele. Ele pegou, se identificou com o cara, né? Tá? E o cara levou ele para o hotel. Aí chegou no hotel, tranquilo, se hospedou, tudo mais, mas ele estava achando estranho. Aí depois ele descobriu que o hotel era fake. O cara tinha passado a perna nele. O cara ficava com o nome do hotel falso, é como se fosse assim, Hotel Bela Vista. Você tem que ir ao Hotel Bela Vista bonito. O cara cria outro hotel chamado Hotel Bela Vista e fica lá na rodoviária pegando os clientes e levando para ele. Coisas da China, coisas da cultura, né? São dinâmicas, vão mudando. E aí é o seguinte, vamos falar de casos, né, de como a cultura organizacional ela pode ser um diferencial positivo para as empresas. Então, vamos começar primeiro pela Ambev. Eu trabalhei na Brahma antes de ser Ambev. Né? A Brahma era uma festa, eu já tinha comentado com vocês, era uma alegria total e absoluta. A gente tomava chopp na hora do almoço, da janta, nas visitas, tudo, tudo. Tinha lançamento, a gente ganhava farda de cerveja, espetáculo. É uma empresa que eu trabalhei até hoje, brincadeira. Aquela Brahma, ela era muito pouco focada em resultado. E aí, Banco Garantia foi lá e comprou, né, e depois foi crescendo, né, comprou a Antártica, virou a Ambev, se expandiu para o Brasil e por aí foi. O Banco Garantia, quando comprou a Ambev, e comprou também outras empresas, Loja Americana, né, ele levava junto a cultura competitiva dela. Né? E aí a Ambev, se tiver alguém que faz estágio na Ambev, trabalha ou já trabalhou na Ambev, ou que tem parentes né, que já trabalharam ou trabalham na Ambev, vai saber o que eu estou falando. Ela é extremamente competitiva. Então, ela não tem essa questão de, não está no meu horário de trabalho. Não, você tem que ficar com o seu celular ligado o tempo todo, você tem que responder ele sábado, domingo, feriado, 3 horas da manhã. Né? Você tem que mostrar energia, você tem que atingir as suas metas. Tá? Ela vai te cobrar muito isso. A empresa ela te exige demais. Né? Mas, em compensação, ela tem uma política de remuneração bastante agressiva também. As pessoas que se adequam bem a esse perfil e, como se diz, elas dão resultados, ela dá remuneração variável bastante agressiva também. Então, aqui, olha só, aqui tem uma historinha, esse é antigo, esse aqui é de 2014, se eu não me engano, não tem a data aqui não. Eles estavam tentando dizer que a Ambev iria mudar, mudou nada. Né? A Ambev na versão Paz e Amor. Durante muito tempo, os executivos da Ambev mostraram orgulhosos da imagem. Né? Competição e levar competição e meritocracia ao limite. Esses aqui eram os donos do Bom Garantia, compraram a Brahma, e forjou umas culturas corporativas mais particulares do país. Só vencia os melhores e, se precisar da cabeça da mãe para chegar aos objetivos, que se dane, que se pise. Ganhava bônus milionários, abrir a família. Eu tinha estagiários, gente, quando estava começando ainda o WhatsApp, né, e eu ainda brigava com o pessoal que acessava o celular na aula. Hoje não, hoje o celular é um amigo durante as aulas, né, para fazer pesquisa, participar de enquetes. E aí ela falou, no final da aula, ela veio falar comigo: ô professor, desculpa, mas eu sou estagiária da Ambev, e se eu não responder ao meu chefe, eu sou até demitida. Tá? E aí, olha só, nessa lógica darwinista, né, só os melhores sobrevivem, e quem não se encaixa no sistema acaba expurgado. Alguns funcionários chegaram a mover ações na justiça acusando a empresa de assédio moral. Gente, essa cultura agressiva, né, é uma característica dela. Tem algumas outras empresas que são assim, mas no Brasil essa é mais peculiar nesse sentido. Mas ela fez muito sucesso. Primeiro, a Brahma, quando eles compraram, eu vi depois um relato de um desses três aqui, acho que foi do Teres, Marcel Teres, ele dizendo o seguinte: se a gente tivesse analisado com cuidado os dados da Brahma, a gente não teria comprado ela, mas como a gente já tinha comprado, a gente teve que se virar e resolver o problema lá. Eles compraram a Brahma no bagaço, eles conseguiram dar um jeito nela, reestruturaram, mudaram a cultura, adquiriram a Antártica, aí começaram, aí compraram Quilmes, foram comprando, foi crescendo aqui na América Latina, né? Compraram bastante cervejarias.
E aí ela fez uma associação com a Interbril. Para quem não sabe, a Interbril, na época, era a maior cervejaria do mundo, uma empresa belga. E aí eles falam assim que não foi comprada, eles falam assim que houve uma fusão entre as duas. Gente, sempre quando houver fusão, vai ter alguém que está comprando outra. No fundo é isso. No caso, né, nesse caso dessa associação, é assim, é troca de ações. Você tem Ambev e Interbril. Aí você criou uma nova empresa chamada Imbev, que é de Interbril mais Bev. E aí você vê, bom, aqui tem 70 bilhões, aqui tem 10. Então, para melhorar, aqui tem 80 bilhões, aqui tem 20 bilhões. Então, aí cria uma nova empresa. Essa nova empresa, a Ambev fica com 20% e outra com 80%. Em suma, quem está mandando é a Ambev, a empresa belga. Mas o que aconteceu? Na associação, é comum de acontecer que a empresa majoritária, no caso, era a Ambev, não, Interbril, desculpa. No caso, a Interbril, ela que escolhe os gestores, né, que vão tomar conta da nova empresa. A Interbril escolheu gestores da Ambev, porque eles gostaram, eles acharam a cultura da Ambev um diferencial. E mais importante, talvez até mais importante, um brasileiro passou a ser presidente da Ambev, beleza. Eles foram lá e compraram a Anheuser-Busch, fabricante da Budweiser. E quem que eles mandaram para ser o presidente? Um brasileiro. Tudo isso por causa dessa cultura. Ela é agressiva, ela cobra muito resultado, ela sacrifica as pessoas, mas ela dá resultado. E está lá quem quer. Não é obrigado a estar lá. Tá? Isso faz parte da cultura. Então, isso aqui é um diferencial positivo. Né? E quando o negativo, aí vou dar um exemplo também aqui do HSBC. Isso aqui foi interessante. O HSBC, ele já tinha bancos no Brasil, né? A agência bancária acabou saindo, está querendo voltar, mas ele é uma empresa de capital, uma empresa de seguro, e aí essas empresas de capital, né, bancos, finanças, são mais conservadoras, mais desconfiadas. E o pessoal estava ficando doente. O que o pessoal fez aqui? Isso foi no Brasil, tá, gente? O cara falava que estava doente, e aí eles não acreditavam, eles desconfiavam, eles mandavam entregadores de flores e lá para saber se a pessoa realmente estava doente. Aqui, ó, o HSBC mandou um investigador disfarçado de entregador de flores para ver se os funcionários estavam mesmo doentes. Olha só, isso faz parte da cultura, mas isso não é um diferencial competitivo, é um diferencial negativo. É o outro lado da moeda, né? Na Ambev, vendedor que não cumpriu metas de vendas foi obrigado a deitar no caixão. Você está morto, cara. Não consegue vender essa cota, essa meta, então você está morto. Deita no caixão que a gente ainda vai dar uma voltinha com você aqui pelo depósito. Então é isso, né? Que é o lado B. Um outro lado de diferencial positivo é a Southwest Airlines. É uma empresa aérea americana, ela só voa dentro dos Estados Unidos, ela não tem voos internacionais. E ela é completamente diferente de tudo que a gente já tinha visto em tempo quando ela surgiu, né, na década de 70. Que a indústria aeronáutica, a indústria de viagens tinha na época, né, da aviação tinha. Então, por exemplo, aeromoças, o padrão de contratação das aeromoças era mulheres bonitas, elegantes, jovens. E ele mudou esse perfil. Não, Southwest, ela não quer, o padrão dela não é beleza. O padrão é simpatia, alegria, né, que você possa transbordar. E aí mudou o padrão. A pessoa para ser aprovada, não tinha que você vai ser bonita e atender os outros requisitos, né, de saber o trabalho. Ela tinha que ser alegre, ela tinha que ser, como se diz, comunicativa, e isso fazia parte do processo seletivo. Ele chama isso de governance. Ela faz rodízio de funções do tipo, uma vez por ano, ela muda todo mundo de função. Então, ela pega o diretor de finanças e põe para atender lá, uma semana não, mas 2, 3 dias, manda ele para atender o pessoal que vai viajar, fica lá no guichê, o outro para carregar a mala, o outro para isso, para aquilo, para que as pessoas tenham noção do que é a empresa como um todo. Né? Ela busca comprometimento, ela transmite, por exemplo, uma das formas com que ela busca comprometimento, ela fala com os funcionários abertamente qual é o break-even point dela. Então, ela fala o seguinte, olha, esse voo vai sair, nós estamos aqui num Boeing 737 com capacidade para 120 passageiros. Nosso break-even point é 90.
Então, a gente só tem lucro quando embarcar o 91. Eles ficavam contando. Aí, quando dava 91, eles começavam a bater palma. É, legal, está dando lucro. A empresa aérea, ela tem que, para dar lucro, ela tem que ficar voando. E aí, todo mundo, não tem aquela coisa assim, eu sou isso, sou aquilo, não posso fazer. O avião começava, de repente, correr algum risco de atrasar o voo, ia todo mundo ajudar na limpeza para que terminasse mais rápido e o avião pudesse voar. A empresa nunca registrou greve. Isso, uma série de características, né, que eram baseadas na cultura e, lógico, em outros pontos estratégicos, mas principalmente também na cultura, que fizeram com que essa empresa, a Sofresc, seja, até hoje, uma das mais valorizadas. Até quando foi isso aqui, foi publicado, nunca teve greve, né? E o Callahan, que é o dono dessa empresa, um cara completamente louco, ele também tem outra prática cultural que é muito interessante. Uma vez por mês, ele fica no restaurante da empresa e quem quiser conversar com ele é só pegar um voo, né, da sede da empresa, ir lá e conversar com ele. Então, a Sofoeste usa muito bem a cultura organizacional, que ele chama aqui de governance, que é de bobeiragem, não tem uma tradução, né, literal, é isso aqui. Ela usa essa cultura aqui de fazer graça, de ser divertido, de ser alegre, para melhorar os seus resultados. E dá certo. Estou falando muito rápido, gente? Posso avançar aqui? Estou falando rápido, né? Ninguém falou nada? Então, vamos que vamos. Não, tá, não. Obrigado, Maria Clara. E aí, vamos ver o que é cultura organizacional. Nossa, tem tantos conceitos. Eu acho que... gente, outra coisa importante, tá? Obrigado, Júlia. Eu não estou passando todos os slides, não. Então, vocês têm que ler o material, olhando para a câmera. Vocês têm que ler o material e dar uma olhada no slide. Eu estou pegando o essencial, porque senão fica muito maçante para vocês assistirem o vídeo depois. Estou pegando o que é mais importante. Então, vamos pegar isso aqui em inglês que o Christensen escreveu, o que é uma cultura organizacional. Cultura é uma característica única, quer dizer o seguinte, cada empresa tem a sua, qualquer organização. Enquanto o fenômeno de cultura é difícil definir sucintamente, veja que ele também fala isso, é difícil você definir cultura, mas daqui a pouco a gente vai definir. Compreender ela, né, pode ajudar um gerente a prever como a sua empresa provavelmente vai responder a diferentes situações. Quando eu compreendo uma cultura, e aí eu faço uma previsão do que vai acontecer, eu olho para a minha empresa e falo assim, cara, vamos supor que cultura organizacional da Brahma, quando eu trabalhei lá. Eu trabalhei lá exatamente um pouquinho antes da abertura, em 89, 90. O Paulo ganhou a eleição em 89 e assumiu em 90. Ia ter abertura de mercado, ia ter que cortar custo, ia ter que ter qualidade. O cara que olhasse para a cultura da Brahma falasse, do jeito que essa cultura não consegue acompanhar esses desafios que nós vamos ter. A gente já precisa de agilidade, a gente já precisa de inovação, né? A gente já precisa de parceria, e essa cultura é exatamente o contrário de tudo isso. O que eu estou falando é verdade, a cultura era exatamente isso. Então, quando você entende a cultura, você sabe que você consegue responder isso aqui. Ó. Como que ela vai responder para diferente situação? Também, né? Para que você faz isso? Para avaliar as dificuldades que a organização pode experimentar quando ela se confrontar com desafios futuros ou mudanças do futuro. E também identificar as questões prioritárias para as lideranças abordarem, assim como preparar a empresa para competir para o futuro. Isso, ou seja, conhecer cultura é muito importante. Isso aqui é bem, né, isso aqui é um conceito bem legal, né, relacionado à cultura. A cultura organizacional afeta e regula, ela vai afetar e vai influenciar a forma que os membros da empresa pensam, ou seja, se eu faço parte de uma empresa, né, eu vou assimilando a cultura daquela empresa, não tem jeito, porque se eu nasci no Brasil, eu assimilei a cultura de ser brasileiro. Nasci no Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro, assimilei a cultura do carioca. Quando eu entro numa empresa que tem a sua cultura organizacional própria, e se ela for forte, eu vou assimilar aquela cultura. Então, quanto mais tempo você ficar, mais você vai assimilar aquela cultura. E detalhe, quanto mais você sobe na hierarquia, isso também faz uma diferença grande. Quanto mais você sobe na hierarquia, né, mais você internaliza a cultura organizacional. Né? Então, a cultura vai regular e afetar a forma que os membros pensam. A forma que eu penso é independente, não, cara, é influenciada pela cultura organizacional. Como eu sinto e como eu ajo dentro de uma estrutura da organização. E o que é cultura? É o resultado das experiências de aprendizagem comum.
as coisas que dão certo vão ser incorporadas à cultura. Por causa, por causa da forma de cultura, tá. Pelo fato da cultura formar a base da identidade do grupo e do pensamento compartilhado, ou seja, a cultura, eu tenho uma identidade de grupo, né? E tenho um pensamento que todos compartilham. E isso tudo, a base disso tudo aqui, do pensamento compartilhado e da identidade do grupo, é a cultura. Uma das mais decisivas e importantes funções dos líderes, então, um dos papéis mais importantes dos líderes, principalmente os fundadores das empresas, é criar e gerenciar a sua cultura. Né? Então, aqui uma definição de alguns conceitos de cultura, explicando, né, como que a cultura funciona mais do que... Aqui não está dizendo ainda o que é a cultura, mas dizendo como que ela funciona. E aí o que eu trouxe aqui alguns exemplos, né, dessa frase aqui, ó, um dos mais decisivos e importantes funções dos líderes, particularmente os fundadores de uma empresa, é criar e gerenciar a sua cultura. Bill Gates criou uma cultura, né, fortíssima dentro da Microsoft. Né, inclusive, revolucionou alguns modelos de gestão. Como a empresa dele foi criada ali na garagem, um pouco, não um pouco recurso, a família dele era rica, né, mas foi criada ali, primeiro com uma ideia, né, aquela ideia foi lá com uma startup, e aí foi crescendo, e aí ele conseguiu, a IBM deu para ele o Windows, o maior idiotice da IBM, depois a Xerox deu o mouse para ele, e aí foi crescendo, também era um gênio, tanto tecnicamente como também em termos de ideia de gestão, né, a empresa foi crescendo. E como que ela foi crescendo, né? Primeiro, horizontalmente, foi agregando pessoas. Olha, eu preciso de alguém de marketing, traz um cara. E aí a comunicação era direta, era uma coisa muito informal, aquela coisa assim, tipo, meio riponga mesmo, vão tocando a vida, vão tocando. E foi dando certo, é uma das grandes corporações do mundo. E aí, né, é isso que é cultura, vai dando certo, vai sendo incorporado. Então, durante muito tempo, a cultura da Microsoft era aquela cultura light. Né? Talvez hoje, e o que acontece, quando vai crescendo, vai se tornando mais velha, ela vai ficando mais tradicional. Então, talvez hoje a Microsoft já não seja mais aquela empresa que ela era alguns anos atrás. Para ser essas empresas, hoje, quem é essa empresa mais solta, mais light, que tem uma cultura de criatividade, de liberdade, talvez seja, por exemplo, um Google da vida, um Facebook, né? Essas empresas mais novas. E daqui a pouco elas vão envelhecendo, é igual a gente, vai ficar envelhecendo, vai ficando mais careta, mais conservadora, mais estruturada. Né? Mas, se você olhar hoje lá para dentro do Facebook, né, o estilo de ser do Facebook tem muito a ver com o Zuckerberg. Vamos trazer aqui para a nossa sociedade local, Volta Redonda, Steinbrück. Steinbrück, ele é presidente de uma empresa chamada, não é só a CSN, né? Ele tem um conglomerado que engloba a CSN, que é a siderurgia, mineração e logística. São as três principais atividades que ele tem. E vou falar uma característica desses três segmentos. Se você for analisar em termos de estratégia, a competição é baseada em custo, é uma estratégia de custo. Por quê? Vamos pegar o aço e o minério também. São commodities, ou seja, grandes quantidades, não há diferenciação se é produzido pela ArcelorMittal, se é produzido pela Corsipa, se é por uma empresa da Bélgica, da Holanda, não importa. O que importa é aço 0,2 de carbono e acabou. Então, não tem marca. Então, é commodities, é chamada commodity. De onde vem a lucratividade? É uma estratégia de custo. Eu tenho que reduzir ao máximo o meu custo para poder ter lucratividade. Benjamin sabe muito bem disso, ele usa muito bem dessa estratégia. Né? E aí, o que ele faz? Como que ele transmite a cultura para os executivos e depois para ele chegar até o chão de fábrica, e ele faz isso muito bem. Eu tenho um aluno, né, tive um aluno aí na UF, aqui na UF, né, agora o virtual também aqui, tive um aluno aqui na UF, e ele trabalhou para o Steinbrück, ele trabalhou primeiro lá no Mato Grosso, nas fazendas dele, depois ele veio para cá. E ele disse que uma vez o Steinbrück foi fazer uma palestra para os executivos da área florestal, que eu acho que ele tem negócio florestal também. Não sei se é florestal, mas é uma coisa ligada a agro. Chegou para dar a palestra, ele achou um clipe no chão. E aí, aquele clipe, ele fez a festa com o clipe. Ele pegou e falou: olha aqui, vocês estão vendo esse clipe aqui?
vocês estão desperdiçando, isso é patrimônio da empresa, nossa empresa não pode ficar desperdiçando, desperdício tem que estar na cabeça de vocês, tal, tal. Cara, isso aí vira uma história que se espalha igual rastilho de pólvora. A partir daquele dia, qualquer executivo que quer sobreviver dentro da empresa vai reproduzir aquilo. O chefe gosta disso. Chefe não, o chefão gosta disso, reduzir custos. E aí você tem uma série de consequências. Eu vou dar um exemplo do RH aqui da CSN, e o gerente de RH era um conhecido meu, conhecido, só conhecia, trabalhei com ele, né? E ele tinha um método de gestão que eu particularmente não aprovo, mas ele seguia as orientações culturais, né, da cultura organizacional da CSN, que era emanada lá pelo seu presidente, que era o quê? Reduzir custo. Temos aqui uma caneta, canetinha azul, não é cara, aqui que eu mostro a câmera, está a câmera, canetinha não é cara, e aí eu precisava de uma caneta nova, sabe o que esse gerente fazia? Ele te dá a caneta nova, ele mandava você levar a caneta velha gasta, senão ele não te dava uma caneta nova. O copo ficava regular. Gente, é chamada economia de palito, uma idiotice sem fim, mas foi como ele entendeu, foi como ele interpretou a mensagem do presidente. O presidente quer cortar custo, e aí ele começa cortando custo com caneta. Para mim não funciona, mas para ele funciona. Quem sou eu para discordar do Steinbrück? Né? E aqui tem um outro exemplo, né? Detalhe, a CSN, como ela é muito grande, ela tem uma origem estatal, né? Ela tem uma complexidade tal, ela tem diversas subculturas lá dentro. Então, de acordo com o setor que você vai andando, você vai circulando por lá, se você vai, por exemplo, na fundição não existe mais, você vai em Tiras-a-Quentes, depois você vai à logística, aí depois você vai para a cearia, depois você vai para a manutenção, os comportamentos, gestão de pessoas, administrativo, compras, tem várias subculturas dentro da própria CSN. Tá? E aqui o exemplo é o presidente e dono da drogaria moderna, o Osmar, é esse aqui. Então, ele tem uma empresa que cresceu bastante aqui na região, já tem filiais fora da região, tem filiais do Rio, se não me engano, também em São Paulo, aqui no estado de São Paulo, aqui vizinho, ele também tem. Né? Mas aí a cultura dele ainda não dá para dizer se não é uma cultura tão forte, a ponto de as pessoas entrarem e saber como se comportar. No Bill Gates, falava-se da informalidade, da criatividade, da criação. A preocupação aqui é custo. E aqui, aparentemente, pelo menos eu não sei, pode ser que tenha, mas aqui, aparentemente, não tem nenhuma mensagem, não tem uma cultura forte que influencia o comportamento das empresas, das pessoas dentro da empresa. E esse é o papel da cultura. Beleza? Tá. Agora sim, vamos para o conceito. O que é cultura? Conjunto de valores e normas compartilhados, ou seja, não pode estar só na minha cabeça, tem que estar na cabeça de todo mundo, que controla a interação, como eu vou agir com os meus colegas, como eu vou agir com os meus fornecedores e como eu vou agir com outras pessoas. Então, a forma como eu vou interagir com todo mundo é influenciada pela cultura. Assim como uma estrutura organizacional pode ser utilizada para obter uma vantagem competitiva, a estrutura é aquele organograma e promover os interesses acionistas, uma cultura pode ser utilizada para aumentar a eficácia da organização. Nós já vimos isso lá no início. Tá? Então, aí a cultura, o Robbins explora muito isso aqui. Ó. A cultura organizacional controla a forma que as pessoas interpretam e gerenciam o ambiente, tomam decisões, trabalham as informações e se comportam. Vamos ver aqui como que isso funciona. Vou trazer alguns exemplos que eu vivenciei, né, no meu período da iniciativa privada. Eu tenho uma cultura. Né? Então, o primeiro exemplo é da Sul América. A Sul América é uma empresa centenária, tem uma cultura forte, uma cultura conservadora. Ela não é muito ligada em motivação, ela é muito ligada em controle, em formalidade. E muitas das vezes a cultura, né, é influenciada pelo tipo de negócio. Se o negócio é seguro, né, e qual é o principal risco do seguro? A fraude. Se a fraude é o principal risco, eu tenho que desconfiar de tudo. Então, aquilo que faz parte do negócio, desconfiar dos outros, também acaba se disseminando pela cultura. Né? Então, e esse conservadorismo, né, não estragou, não mexe, era visível no comportamento. Né? Então, eu boto essa gravata aqui, que uma vez eu fui trabalhar, lá era obrigado a trabalhar de gravata. Eu achava ridículo você trabalhar só de gravata e sem terno, não exigia terno. Então, para que eu ia de terno?
eu só ia de gravata. Mas o que eu fazia? Eu só botava a gravata lá e quando saía de lá eu já tirava a gravata. Teve um dia que na minha pastinha eu esqueci de botar a minha gravata. Eu chegava cedo, cheguei cedo, estou trabalhando lá, e chegou meu gerente, olhou para mim com uma cara assustada. Falei assim, eu olhei, o que houve? O que eu fiz de errado? Aí falou, André, você está sem gravata, é como se estivesse nu. Eu falei, rapaz, esqueci de botar a gravata. Não, você não pode trabalhar sem gravata. Chegar um diretor, né, eu trabalhava na matriz, chegar um diretor aqui na empresa, viu você sem gravata, sua carreira acabou aqui dentro. Aqui as pessoas trabalham com gravata e não pode ficar sem. Eu tive que parar o meu serviço, sair, esperar as lojas abrirem, comprar uma gravata e voltar. Né? Então, o que foi isso? Ela interpretou e gerenciou o ambiente. Eu olhei para uma situação, vi que estava sem gravata. Se fosse uma empresa cabeça aberta, não tem problema nenhum. Mas lá não, é tudo certinho. Se é para usar gravata, tem que usar gravata. Então, ele interpretou, ele está sem gravata. O que a regra diz? Tem que usar gravata. A regra não pode ser descumprida. Então, o André vai lá e compra uma gravata agora. Senão você pode ser. Se alguém te ver assim, vão brigar com você, você nunca mais é promovido aqui dentro. Uma outra também, tomada de decisão. Então, a cultura vai te influenciar a forma como você toma a decisão. Né? Algumas empresas tinham essa tradição. Isso aqui, esse informativo, foi na época que eu trabalhei lá, mas isso aqui era uma tradição, né? E a cultura influenciava. É engraçado que aqui tem dois exemplos de cultura. Né? Primeiro, fazia parte da cultura, a CSN já teve isso, a própria Piraí, que eu trabalhei, também tinha isso, várias empresas tinham, hoje tem mudado bastante isso, mas ainda, eventualmente alguma empresa tem. Ela estimulava as pessoas a colocar o filho dela trabalhando também na empresa. E aí vinha esse exemplo, a Souza Cruz de pai para filho. A CSN tinha muito disso. O cara saía, aposentava, ele já indicava o filho dele para o lugar dele. E era naturalmente aceita, e o chefe aceitava e botava o filho para trabalhar. Né? E na Santa Cruz não era diferente, e em todos os níveis. E aí eu vou dar um caso que foi engraçado. Né? O cara virou muito amigo meu e ele tinha passado num programa de trainee. E era muito sacana, muito sarcástico. Aí, trocando ideia com ele, aí começamos a falar como que ele tinha entrado na Santa Cruz. Ele falou: não, eu tive muita sorte. Mas por quê? Falei, não, o negócio é o seguinte: eu fiz um programa de trainee que tinha 3 vagas. Eu fiquei em quarto lugar. E em quinto ficou o filho do diretor. Aí, pensei, perdão. E aí, eles pegaram, aumentaram o número de vagas, passaram de 3 para 5. Mas olha só como que é a lógica da cultura. Existem duas culturas. A primeira era da meritocracia e da independência dos setores. Seleção falou que o filho do diretor não passou. E aí era uma coisa que eles obedeciam. Eu falei, não, aqui não tem. Tipo assim, eles levavam a sério a questão da meritocracia. Para entrar aqui, pode ser filho? Pode, a gente vai estimular, mas tem que ser bom. E detalhe, o cara, ele, além de não ter sido aprovado, ele passou em quinto. E aí o Harrison, que é amigo meu, passou em quarto. Então, eles não podiam chamar o terceiro e pular para o quinto. Aí chamar, não, primeiro, não passaram ele para terceiro, e segundo, chamaram o quarto para chamar ele, abrir mais 2 vagas. Né? E aí você tem 2 processos para tomar a decisão. Né? A tomar a decisão é a primeira influência, tem que ser a meritocracia. E a segunda é de pai para filho. Tá? Como eu trabalho as informações? Eu sonego as informações, eu compartilho as informações. Quando eu fui supervisor de produção na Papel Piraí, todo mundo tinha um caderninho igual esse aqui. Aí, as máquinas eram muito problemáticas, né? Principalmente a máquina 5, que hoje está fechada. E aí o que acontecia? A máquina dava problema, às vezes rodava e achava a solução. Todo mundo que estava participando do processo abria um caderninho de anotação e anotava. Tal dia aconteceu isso, isso, isso. Foi feito isso, isso, e resolveu. Deixava. Pergunta, alguém compartilhava os caderninhos? Não. Porque lá quem tinha informação não tinha poder. Então, por exemplo, algumas empresas trabalham informação segurando. Se você for para uma universidade, o normal é que você não segure tanta informação, porque a informação é uma coisa que ninguém libera todas as informações ao mesmo tempo, mas numa universidade a tendência é que ela flua com mais naturalidade, não é nenhuma garantia não, tá? A cultura vai influenciar como você se comporta, e aí eu vou fazer uma pergunta aqui, ó. Esse aqui é um restaurante, esse aqui é um restaurante de empresa, tá? Esse é o restaurante da CSN, lá na Faria Lima também.
e de um andar para o outro você desce de escorregador. Pergunta, alguém vai descer esse escorregador? Duas perguntas. Alguém vai descer neste escorregador na CSN? E segundo, esse escorregador é na CSN mesmo? Não, não é. Isso aqui é um restaurante de empresa e é do Google. Aí o cara chega e vem tranquilamente, porque a cultura dele é uma cultura mais liberal, uma cultura mais tranquila, mais aberta. Então, se comporta dessa forma, tá? E é tranquilo, a cultura permite, mas uma cultura mais conservadora, dificilmente vai enferrujar isso aqui tudo e ninguém vai descer por lá. Então, aqui é como a cultura organizacional controla as pessoas, tá? Isso aqui é tranquilo, eu já falei um pouco de cultura forte, cultura fraca, e já falei também de cultura dominante, subcultura e de valores essenciais. Tá? Só para explorar um pouquinho mais a subcultura, a cultura dentro da organização que expressa valores compartilhados por alguns grupos. Se eu pegar a área de compras, com certeza eu vou ter uma subcultura ali forte na área de compras. Pessoa de compras. Se eu pegar a área de finanças, vai ter uma subcultura. Então, eu estou dentro de uma organização, mas a própria organização tem subculturas. Tá? Uhum. Eu falei que a cultura pode ser uma vantagem competitiva, e ela também pode ser um passivo, ela pode ser uma desvantagem competitiva. Por quê? Ela pode ser uma barreira à mudança, se torna um passivo quando os valores compartilhados não estão em concordância com aqueles que poderiam melhorar a eficácia da organização, ou seja, eu tenho um caminho a seguir que vai melhorar meu desempenho, mas a cultura vai aponta para outro caminho, então ela impede que isso aconteça. E também nas aquisições, cara, tem que tomar cuidado danado, porque se você. A Time Warner, né? Time Warner é um grupo de comunicação poderosíssimo nos Estados Unidos. Há muitos anos atrás, uma das primeiras fusões que teve nessa época das empresas de telecomunicações foi a Time Warner, junto com a América Online, que até acabou. Cara, deu tudo errado. O pessoal da América Online era tudo louco, né? Com a cabeça aberta, o pessoal lá do Vale do Silício. E o pessoal da Time Warner é tudo gravatado. E aí eles não conseguiam nem conversar. Então, eventualmente, a cultura é um empecilho muito grande no processo de aquisição e fusão. Tá? Vou dar só um exemplo aqui das montadoras, né? Que como a cultura pode ser uma barreira à mudança. Quando tivemos a crise de 2008, a crise do subprime, que eram os títulos lá derivativos baseados em dívidas de imóveis que nunca eram um lixo, ninguém iria pagar aquilo lá, o mundo entrou em crise. E as montadoras americanas entraram numa crise desesperadora. Foi tão desesperadora que a GM faliu. Ninguém fala isso, mas a GM faliu, ela foi estatizada. Quando eles têm tanto pavor do nome estatizada, eles não falavam estatizado, eles falavam nacionalizado, que é a mesma coisa, tá, gente? São sinônimos. Se você for no Aurélio falar estatizado e nacionalizado é a mesma coisa. Mas para não passar essa imagem para o povo, ela foi estatizada, o governo americano foi lá e comprou as ações da GM para ela não falir. Injetou dinheiro, recuperou e depois vendeu tudo de novo. Mas então, crise ferrada, ninguém conseguia vender nada, as empresas num buraco desgraçado precisando de ajuda do governo. O que aconteceu? O governo americano fez uma reunião para fazer o salvamento das empresas. E aí eles saíram das suas matrizes, lá, você sabe como eles foram para a reunião? Cada um pegou o seu jatinho e foi. A imprensa, quando chegou e viu aquilo, falou, pelo amor de Deus, os caras estão falidos, vão pegar dinheiro público para salvar algo privado e vende jatinho. Gente, isso é cultura. Então, o cara fala, eu sou presidente da GM, eu não posso andar de avião de carreira, eu não posso vender o meu jatinho, isso é fundamental. É mais ou menos o que está escrito aqui, olha. Montadoras viajam de jatinho para pedir dinheiro. Uma imagem surpreendente no meio da crise. Foi em novembro de 2008. O presidente da General Motors embarcando em Detroit no jato da empresa, que vale 36 milhões. Ele ia a Washington pedir dinheiro para salvar a montadora. Você ia dizer que ele foi demitido, não aconteceu nada. E, lógico, era só para arrumar uma briga com o Carlos. Já tiveram aula com o Carlos Vieira, sim ou não? Preciso saber, essa informação é fundamental, tá, gente? O Carlos é meu amigo, eu tenho que parar de gravar aqui que eu vou falar mal da Varig. Já tiveram aula com o Carlos Vieira, sim ou não?
Muito bem. Então, vocês não falem que eu vou falar agora para ele, por favor. A Júlia está dizendo que teve, o Pedro está dizendo que não. Mailton está dizendo que sim. Então, vamos lá. O que que... A Varig, ela tinha uma cultura muito forte também. E era uma cultura de maisona, de empresa, né? Ela era uma fundação, então todo mundo era dono, ninguém era dono. Uma das coisas, né? O voo, para quem não sabe, voar de avião no passado era um glamour. Você tinha, eu, por exemplo, eu cheguei a pegar essa fase de São Belinho, eu viajava a ponte aérea Rio-São Paulo, que hoje demora 40 minutos, na época demorava 55, que era feito pela Electra, nem diminuiu tanto, que a distância não é tão grande. Dependendo da hora, era almoço. E no almoço tinha camarão, eu podia beber uísque. Cara, era uma festa. Com tudo isso, a passagem era caríssima. E aí começaram a surgir as empresas low cost. Aí a Varig já teve dificuldade para se adaptar a isso. Porque a cultura dela, não, nós vamos manter o nosso perfil, porque avião é um glamour, né? Avião não é para qualquer um, né? Como diz o ministro, né? A doméstica não pode ficar pegando avião para ir para a Disney, né? Como diz o nosso ministro da Economia. E aí ela não se adaptou a isso. E teve coisa pior, né? Uma vez eles estavam em Nova York, no congresso, no encontro lá, e tiveram que voltar urgente para o Brasil, porque deu um gabinete de crise aqui. E aí, primeiro voo Nova York, retornando para o Rio Grande do Sul, para o Brasil. Tinha espaço para todos os diretores, sem problema nenhum. Só que na primeira classe estava lotada. Então eles não davam para voltar na primeira classe. Sabe o que eles fizeram? Pergunta para o Carlos se isso é verdade. Eles pegaram o pessoal que estava na primeira classe, pediram para eles sair, deram, tipo assim, 2, 3 dias num hotel bom em Nova York para eles poderem desocupar a primeira classe, porque eles eram diretores, eles tinham que viajar em primeira classe. O que é isso? É cultura. Agora, você imagina uma cultura no qual você está começando a ter low cost tomando seu espaço. Né? Você tem que repensar a estrutura sua de como você está gastando dinheiro. Você não consegue viajar. Né? O presidente lá, o Callahan, que é o exemplo da low cost, que é a Southwest, fazendo de tudo para baixar custo. E os caras, eu não viajo se não for de primeira classe. Aí, meu amigo, fica difícil. Faliu, não teve jeito. Beleza, já falei uma hora. Eu vou fazer o seguinte: acho que funcionou bem da outra vez. Eu vou encerrar a aula agora, até para não tomar muito tempo, senão mais de uma hora eu acho que já não é produtivo, mas eu vou fechar a aula agora e vou gravar essa segunda parte e vou postar para vocês. Tá? Então, ainda até amanhã, eu vou postar esse material explicando, né, como os funcionários aprendem uma cultura. Tá legal? Então é isso. Obrigado e até a próxima aula.